Meus irmãos, eu quero nessa noite falar-lhes a palavra do Senhor com base nesse texto de 2 Timóteo capítulo 1. E eu quero falar acerca do que o Evangelho ele proporciona. E ele proporcionou diretamente aos homens que estão dando crédito à palavra de Deus. Se nós olharmos as Escrituras Sagradas, Deus nos chama desde o Antigo Testamento para olharmos para uma pessoa que viria na dispensação dos tempos. O profeta Isaías ele foi levantado por Deus lá no capítulo 53 do seu próprio livro, e ele trouxe duas perguntas. Primeira, quem deu crédito à nossa pregação? Mostrando que o meio de Deus para salvar os homens e trazer os homens à sua presença seria através da pregação da sua palavra, através do anúncio da sua mensagem. E o texto diz: e a quem se manifestou o braço do Senhor. Em outras palavras está dizendo assim: o braço de Deus, quem alcançou? Ou quem vai alcançar? Essa resposta está na primeira pergunta: quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? Porque a palavra de Deus diz, e Paulo defende isso no livro dos Coríntios, quando ele fala que a pregação é loucura. Loucura para quem? Loucura para aqueles que estão perecendo, loucura para aqueles que estão em trevas, loucura para aqueles que estão afastados da comunhão no corpo de Cristo. Então, para muitas pessoas, o fato de vir à igreja, o fato de ir à igreja, ou o fato de parar para ouvir o Evangelho é besteira, é perda de tempo. Mas o texto diz que o Evangelho, ele não é loucura, não, ele não é uma coisa vã aos homens, não. Por outro lado, a Bíblia diz, e Paulo enfatiza isso em Romanos, dizendo que a fé, ela só pode vir através da pregação da palavra. Então, o meio de Deus atrair os homens à sua presença, porque ninguém se aproxima de Deus se não tiver fé. Ninguém se aproxima de Deus sem crer que Deus existe. E por outro lado, as pessoas que não estão buscando a Deus, elas estão debaixo de condenação. E Deus não quer que os homens se percam, mas Deus quer que os homens se arrependam. Deus quer que os homens alcancem a fé. Mas para que os homens alcancem a fé, eles precisam olhar para a palavra, ouvir a palavra e dar crédito à palavra. Quando os homens assim se movimentam diante de Deus crendo, Deus pode firmar não apenas uma geração na sua presença, Deus pode firmar 2 gerações na sua presença, como também Deus pode firmar a 3ª geração na sua presença. E é exatamente esse o cenário que Paulo está vendo aqui no livro de 2 Timóteo, quando ele escreve essa carta ao seu filho na fé, Timóteo. E agora ele vai enfatizar que a fé que Timóteo está demonstrando, ele não alcançou somente pelo mérito dele, não, mas ele recebeu a instrução da avó, recebeu também a instrução da sua mãe, e ele próprio experimentou a fé na vida dele. Assim, irmãos, nós não vivemos da fé do irmão do nosso lado, nós não vivemos da experiência da irmã do nosso lado, nós não vivemos da experiência do pastor da igreja. Cada um de vocês aqui precisam buscar a própria experiência de salvação na presença de Deus, para ter esse encontro verdadeiro e genuíno diante dele. Por quê? Porque Deus promete colocar diante de vocês e diante de cada um de nós uma santa vocação, para que vocês percebam a chamada dele convosco e vocês possam dar esse fruto necessário na obra e no reino de Deus. E nesse contexto, Paulo ele vai dizer: Timóteo, essa segunda carta que eu estou te escrevendo é porque eu quero te motivar. O que isso significa, irmão? Significa que mesmo você na sua jornada, por mais crente que você seja, por mais experiência que você tenha na obra de Deus, tem momento que o seu ânimo ele vai baixar, tem momento que a energia ela vai cair, tem momento parece que você vai dizer: eu não vou conseguir mais conseguir avançar um passo
Eu vou te dizer uma coisa: se você não puder correr, ande. E se você não puder andar, você ajoelhe e caminhe de joelho. E se não puder ajoelhar, começa a se arrastar, mas coloca os teus olhos nele, porque a Bíblia diz no livro de Salmo 122: eu elevo meus olhos para o monte, e de onde vai vir o socorro? Sabe o que o Espírito está dizendo? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando você vai para o livro de Isaías, ele vai dizer: os jovens vão correr e vai se cansar, os velhos também podem se fatigar, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia. Sabe o que Deus está dizendo? Nós, igreja, não somos pardal, porque pardal é um animalzinho, um passarinho que é desprezível. Ninguém quer ter um pardal na gaiola, ninguém quer criar um pardalzinho em casa, porque o pardal come de tudo que está no chão, come sujeira, ele fica remoendo a poeira no chão para achar o alimento. Não, Deus não chama a igreja para viver como um pardal, comendo de migalha que cai no chão. Não, Deus chama a igreja para se colocar de pé e comer na mesa dele, e comer na presença dele, e receber da virtude, da graça que ele tem, que não é nossa, é ele quem nos dá. E é por isso que Paulo vai dizer: Timóteo, Timóteo, eu estou te escrevendo porque eu quero te lembrar. Lembrar de quê, Paulo? Lembrar o dom que Deus te deu. Esse dom, Timóteo, que você recebeu, ele foi confirmado no dia, você lembra, em que você dobrou os seus joelhos e os anciãos da igreja colocaram a mão sobre você. Aleluia. Sabe o que significa, irmão? A igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, e os crentes da Assembleia de Deus. Cuidado com o caminho do neopentecostalismo, cuidado com o movimento neopentecostal, cuidado de viver de experiência dos outros. Você precisa ter a sua experiência de batismo no Espírito Santo. Você precisa buscar falar em novas línguas, porque a Bíblia Sagrada diz: em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome porão as mãos e eles serão curados, e em meu nome expulsarão o demônio. Para quem que é isso, pastor? É para a igreja. E se você é igreja, se você é crente, se você é salvo e é ser membro do corpo de Cristo, é Deus te chamando para despertar a chamada na tua vida. Desperte, irmão, o dom de Deus que está na tua vida. Quem é que te deu? O Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, não é como essa água que está aqui nesse copo, quase pela metade não. O Espírito Santo, quando ele vem dentro de nós, ele nos enche. E o Espírito Santo, ele não é inquilino que vem e muda, vem e muda, vem e muda, não. O Espírito Santo, ele quer ser proprietário, ele quer ser dono, ele quer ser Senhor da tua vida, ele quer te guiar no caminho dele, ele quer te conduzir na presença dele. Então que a igreja permita ao Espírito de Deus conduzi-la nesses últimos dias. Paulo, ele está escrevendo, irmão, e ele não está de férias. Paulo está escrevendo e ele não está em paz, no sentido de estar bem socialmente, num contexto pacífico, não. Paulo está escrevendo e ele está preso. Paulo está escrevendo e ele está diante de uma sentença que não vai poupar a sua vida, e ele sabe que os irmãos já os abandonou, aqueles que estavam mais perto dele já deixou ele, e ele agora parece que está sozinho, mas ele foi para a oração, ele foi buscar a presença de Deus, ele foi se derramar diante do Senhor. E quando ele escreveu essa carta, ele diz a Timóteo: Timóteo, muito já me abandonou, mas eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que Deus, ele não vai me livrar da boca do leão, ou seja, ele não vai me tirar e permitir que eu seja livre da morte, mas
Mas uma coisa eu sei, Ele está comigo, porque eu combati o bom combate, porque eu completei a carreira e eu guardei a fé, e eu sei que a coroa de vida eterna está guardada para mim e todos quanto amam a sua vida. É assim que a igreja precisa caminhar, como uma águia chamada por Deus para poder fazer a palavra dele prosperar e alcançar as vidas que estão perdidas, porque você é salvo, e se você é salvo, o salvo leva a salvação. Quando Paulo ele diz para Timóteo despertar o dom de Deus, ele vai deixar muito bem claro que o Espírito Santo na vida do crente, ele vai manifestar alguns atributos. Primeiro, ele diz: Timóteo, desperte o dom de Deus na sua vida, pois o Espírito que você recebeu, ele é espírito de temor. Ele também é espírito de fortaleza. Em outras traduções vai dizer espírito de poder. Ele também é espírito de amor, e ele é espírito de moderação. Aleluia. Ele está dizendo assim: o Espírito Santo, quando ele habita na vida do homem, ele não faz o homem fugir da presença de Deus. O Espírito de Deus, quando habita na vida do homem, não faz o homem se afastar das coisas de Deus. O Espírito de Deus, quando habita no homem, não leva o homem a fugir das suas responsabilidades diante de Deus, não. O Espírito de Deus, quando habita no homem, dá ousadia para o homem. O Espírito de Deus, quando habita no homem, levanta esse homem para ser firme e ser constante diante de Deus. O Espírito de Deus, quando habita no homem, faz com que esse homem avance para que Deus seja glorificado. Então, Timóteo, levanta e prossiga para a caminhada que Deus colocou para você. O versículo de número 8, olha o que ele diz: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O que Paulo está dizendo, irmãos? Paulo está falando: Timóteo, eu estou preso, mas como eu disse lá em Efésios capítulo 3, eu estou preso, mas a palavra não está. Tem gente que é assim, ele está na prova, na dificuldade, então ele para tudo na vida dele concernente à obra de Deus. No reino de Deus não pode ser assim. No reino de Deus não deve ser assim. Deus sabe dos seus afazeres, do seu dia a dia, mas não coloque isso como empecilho e impedimento para você cumprir a chamada e a vocação de Deus na tua vida. Porque Deus, irmãos, ele tem pressa, e urgente é a obra de Deus. Então é preciso haver uma mobilização do povo de Deus. E é por isso que Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, eu corri todos esses anos, e eu estou te preparando para você assumir uma responsabilidade de liderança. Mas eu quero que você entenda qual é o propósito do Evangelho. Então, quando você estiver diante da dificuldade, não se envergonhe do Evangelho. Quando você estiver diante da luta, não se envergonhe do Evangelho. Se alguém quiser tirar sua vida, não se envergonhe do Evangelho. Se alguém te perseguir por causa da palavra, não se envergonhe do Evangelho. Aconteça o que acontecer com você, não tenha vergonha de dizer: sou crente, sou servo de Deus, sou serva de Deus, sou filho de Deus, e Deus me chamou para uma obra. E quando te falarem que era Deus seu grande mentor, aquele que está preso, não se envergonhe de mim, Timóteo, porque se eu estou preso hoje, é pela vontade dele. Como que a gente entende isso, irmão? Na chamada de Paulo no livro de Atos capítulo 9, Deus foi bem claro como seria o ministério de Paulo. Deus não ilude, Deus não engana ninguém
quando chama para a sua obra. Não, Deus não faz promessa de rosa se a tua chamada vai ser de espinho. Deus não vai mudar no sentido de inverter valores para atrair você, para depois você ficar frustrado diante dele. Deus não faz assim. Deus levantou Ananias e disse: Ananias, pode ir lá, porque ele agora é vaso escolhido na minha mão, e ele vai ver o quanto vai padecer por causa do meu nome. E diga para ele que eu vou levar ele diante dos reis, diante dos governantes, diante das autoridades, diante da sua nação e diante dos gentios. Mas ele vai ver o quanto vai padecer por causa do meu nome. Irmão, Deus não ilude, Deus não engana. Você é crente, aceitou Jesus, quer ser fiel a Deus, suporte a tribulação, suporte as aflições, vença as adversidades, mas não abandone a tua chamada diante de Deus. Na tua perseverança você pode alcançar a promessa. Do que eu preciso, Senhor? Necessita de perseverança. Porque um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. E quando ele vier, ele quer achar você de pé na presença dele. Tem gente de pé diante do patrão, tem gente de pé diante da sociedade, tem gente de pé diante de autoridade, mas caído está diante de Deus. Então busca apresentar-te como obreiro aprovado, primeiro na presença de Deus, e depois Deus vai te honrar, se Ele quiser, para a glória dele. Mas se você for para carregar espinho, carregue, suporte, porque tem vitória para a tua vida. O que ele promete? Ele diz: Timóteo, não se envergonhe, nem de mim, nem do testemunho do Senhor. Não se envergonhe, porque o que Jesus fez foi para a nossa salvação. O que ele sofreu foi para a tua salvação. O que ele suportou foi para a sua salvação. Então, irmão, o que eu passo, o que você passa é muito menos do que Jesus teve que suportar. É fichinha. Aí você diz: mas pastor, eu estou nessa luta difícil. Jesus, ele veio em carne, ele suportou, ele passou por tudo, e ele sabe socorrer e sabe ajudar. Deus, ele não vai abandonar os seus, se os seus não abandonar a Deus. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Busque a face e a presença de Deus, porque o Deus que nós servimos, que é o Deus de Paulo, o Deus da Bíblia, ele é um Deus que ouve, um Deus que fala e um Deus que vê. Aquela mulher estava querendo já partir com a última refeição para morrer. Quantas viúvas havia em Sarepta? Quantas viúvas havia em Israel? Mas Deus mandou socorro para a viúva de Sarepta, aquela mulher. Por quê? Porque Deus não despreza os órfãos e Deus também não despreza as viúvas. Se for necessário, Deus tira o profeta da sua terra e manda uma terra longínqua para que a provisão de Deus chegue. Que você seja esse instrumento de Deus para levar o socorro de Deus àqueles que estão caindo à margem de perder a sua própria vida. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Qual é o mérito que eu tenho nisso? Diga: nenhum. Você pode ter olho azul, cabelo loiro, ter 2 metros de altura. Não foi por isso. Você pode ter 1,20 m, ter o olho preto, cabelo duro. Não foi por isso. Ou cabelo liso. Não é a nossa aparência. Não é a nossa beleza que atrai a Deus. Não é se eu sou alto ou baixo, tenho olho claro, loiro escuro. Não é isso. Não. O que atrai Deus é um coração quebrantado, é um coração contrito. Quando isso está diante de Deus, o céu ele para. Quando o próprio Daniel ele colocou um propósito diante de Deus de orar, de consagrar, ele diz o texto, e o anjo veio e disse: Daniel, no primeiro instante que você se propôs a isso, Deus já deu a ordem para mim: vai lá e leva a resposta para o meu servo.
Mas eu tive uma peleja aqui nas regiões celestiais, por isso eu estou chegando agora. Mas você é homem amado de Deus. Ter essa identidade com o seu Criador, irmãos, é para quem crê. E é para quem busca viver para a glória de Deus. Então tenha isso como propósito de vida: viver para a glória de Deus. Timóteo é jovem e Deus o chama para o ministério, e ele se dedica a isso. Só que ele está passando um momento difícil, porque ele está vendo Paulo com tanto sofrimento, e certamente grande era a movimentação de opositores na obra nesse contexto de tempo. Então Paulo, ele quer animar o seu servo, o seu discípulo, e ele diz: Timóteo, Jesus nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O que isso significa, pastor? Significa que se você está aqui hoje, Deus já tinha visto esse dia, Deus já tinha visto essa hora, Deus já tinha visto isso na eternidade. Ou seja, Deus não é pego de surpresa absolutamente por ninguém. Deus sabe quem vai até o fim sendo fiel, e Deus sabe quem vai parar no meio do caminho. Deus sabe, mas Deus não vai fazer acepção de pessoa. Ele quer que todos estejam de pé na presença dEle. Ele quer que todos alcancem a coroa da justiça. Ele quer que todos cheguem diante dEle. Mas para chegar diante dEle, você precisa tomar decisões, e decisões certas na sua vida. Aleluia! Glória a Jesus. E o texto diz no versículo 10, para a gente ir para a conclusão: essa chamada, essa santa vocação, que veio através do propósito da graça do Senhor, através de Jesus Cristo, antes dos séculos, e que é manifesta agora, pela aparição do Senhor. Aparição aqui, eu faço uma abertura aqui de aspas, mostrando aos irmãos que a aparição do Senhor aqui, Paulo está fazendo alusão à sua ressurreição. Porque tudo que conhecemos de Bíblia e entendemos acerca da vida de Cristo, do propósito da sua vida, tudo não teria nenhum sentido para nós se Jesus não tivesse ressuscitado. Então Paulo vai endossar mais uma vez a Timóteo, para que Timóteo lembre que Jesus está vivo. Não importa o que você esteja passando, lembra que Ele está vivo. Glória a Deus, aleluia. Não importa qual é o que está acontecendo ao teu redor, lembra que Ele está vivo. Jesus disse: eu estarei convosco quando? Todos os dias. Quantos dias tem um ano? Que dia é hoje? Dia 7 de julho. Jesus está com a gente hoje? Amém. Amanhã é que dia? E dia 8 Ele vai estar? Amém. Por que Ele vai estar? Porque Ele está vivo. Então Ele exige e requer de nós que também sejamos vivos na presença dEle. É por isso que a Bíblia diz: tem que viver no Espírito e tem que andar no Espírito. Quem anda e vive no Espírito não há condenação, e ele já passou da morte para a vida e tem perfeita comunhão com o seu Senhor. Qual é o maior receio do homem, irmãos? Diga: morte. Olha o que Paulo diz: Jesus, Ele está vivo, e por Ele estar vivo, olha o que acontece. O texto diz: Ele estando vivo, aboliu a morte. O que é abolir? Exterminar o poder dela. Mas alguém vai dizer assim: mas por que as pessoas ainda morrem hoje? Porque o salário do pecado ainda é a morte. A carne e o sangue não podem entrar no céu, mas esse corpo aqui, que é pó, e ao pó voltará, um dia ele vai ser o quê? Transformado. Jesus, Ele morreu e foi sepultado, e
E quando ele ressuscitou, ele está no corpo glorificado. Você e eu um dia vai morrer, mas um dia vai tocar uma trombeta, e um dia vai sair uma voz de autoridade dizendo: André, venha, João, venha, Tiago, venha, Maria, venha, Felipe, venha. E ele vai chamar cada um pelo nome, todos vão comparecer diante dele, não mais no corpo corruptível, mas no corpo incorruptível. E você vai poder dizer, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas ele vive, e se ele vive, ele aboliu a morte, ele trouxe a luz, ele trouxe a vida e trouxe a incorrupção pelo Evangelho. É assim que você tem que caminhar. Glória a Deus. Porque um dia a porta da graça vai fechar. Só o Senhor. E aí os homens terão que dar a sua própria vida para poder alcançar a eterno. E o texto diz: quem perder a sua vida nesse mundo, achará. Mas quem achar a sua vida nesse mundo, perdê-la. Deus não quer te perder. Perca a sua vida por amor a Cristo. Perca a sua vida para ser servo da justiça. Perca a sua vida e vença o pecado. Perca a sua vida, vença o mundo. Perca a sua vida, vença o diabo. Perca a sua vida, porque ele aboliu a morte e ele promete vida eterna para a igreja. Fique de pé, por favor. Glória. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Deus, não há outro além de ti. O Senhor é santo, justo e poderoso. Faz prosperar esta palavra, Deus, cada vida e coração, para que o teu povo seja firme e constante diante de ti.